Hello, everybody! Hello, hello, hello! Gente, eu tô sem áudio aqui, sem, né, o headset, porque eu não quero estragar, literalmente, hoje eu não quero estragar meu cabelo, tá? E porque eu sei que vocês me escutam bem assim, então, tá tranquilo. Vamos começar, né? Hoje é dia 17 de março e nós vamos fazer sobre o ensino fundamental 2, BNCC na mira, né? Vocês têm que, ó, gente, vocês têm que comentar nos vídeos o que vocês querem aprender, né? O povo diz assim, ai, né? Depois, assim, eu ouço nos grupos, mas eu tenho muitos grupos de professores. Então, às vezes, é perdida a mensagem. Então, o que eu tenho que fazer? Aqui na live, comentar, Bruna, quero aprender sobre tal coisa. Bruna, quero aprender a usar o Google Drive. Bruna, quero aprender a usar o OneDrive. Eu ensino, mas vocês têm que pedir, porque eu ainda, olha bem, não tenho a capacidade de ler pensamento. Quem sabe um dia eu não chego lá, né, gente? Mas por enquanto não tá dando. Eu vou ler tudo das competências gerais, e aí a gente voltou a falar em competência, né? Lá na educação objetivo, no Fundamental 1, competência, no Fundamental 2, competência. Pelo menos segue uma lógica, né? Embora às vezes a gente não consiga entender qual é a lógica, a gente tem que perceber que há alguma lógica, né? Então, ó, amores, eu vou ler todos esses aqui também, porque eles são apenas 11. Os componentes de linguagens também são só 7. E aí os de língua inglesa são apenas 7, mais 7, né? E aí começa, aí claro que eu não vou ler todos, né? Eu vou pegar um do sexto ano, um do sétimo, um do oitavo, um do nono, e a gente vai, talvez essa live hoje dure mais do que as outras, tá? Ou se vocês quiserem, a gente pode fazer a primeira parte hoje, ou a segunda parte semana que vem, mas vamos ver como é que vai vindo as coisas, né? Não vamos colocar uma meta, né? Para a gente não ter que dobrar a meta depois. Vamos lá. As competências gerais. Por que eu leio, gente, as competências gerais? Por que eu leio sempre o início da BNCC aqui com vocês? Porque a gente precisa ler esse documento. Sem desculpinha furada. Tu não precisa estar olhando para minha cara aqui, tu pode estar lavando louça e me ouvindo, tu pode estar fazendo teu plano de aula me ouvindo, tu pode estar organizando teu quarto me ouvindo, pode estar varrendo o ambiente que tu está me ouvindo. Não precisa olhar para minha cara, eu sei que eu sou linda, mas não precisa ficar me olhando, tá? Então, assim, ó, sem desculpinha furada. Eu vou ler e tu não precisa ler comigo, vamos ouvir. Competências gerais do ensino fundamental 2. O que é ensino fundamental? Sexto, sétimo, oitavo e nono ano. Valorizar e utilizar os conhecimentos historicamente construídos sobre o mundo físico, social, cultural e digital, para entender e explicar a realidade, continuar aprendendo e colaborar para a construção de uma sociedade justa, democrática e inclusiva. A gente já leu esse. Exercitar a curiosidade intelectual e recorrer à abordagem própria das ciências, incluindo a investigação, a reflexão, a análise crítica, a imaginação e a criatividade, para investigar causas, elaborar e testar hipóteses, formular e resolver problemas e criar soluções, inclusive tecnológicas. Observem que a BNCC, desde lá da educação infantil, está falando em tecnologia e incluindo a tecnologia nessas competências, com base nos conhecimentos das diferentes áreas. Valorizar e fruir, a gente já viu essa palavra, o que é fruir? É assim, ó, curtir, é curtir. As diversas manifestações artísticas e culturais das locais às mundiais e também participar de práticas diversificadas da produção artístico-cultural. Utilizar diferentes linguagens, verbal, oral, visual, motora, como libras e escrita, corporal, visual, sonora e digital, bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática, científica, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos e produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. Bingo! Gente, olha aqui, esse eu vou repetir.
utilizar diferentes linguagens, verbal e dentro da verbal. Tá? Oral, visual, motora, libras, escrita. Corporal, visual, sonora e digital. Eu contei 5. Bem como conhecimentos das linguagens artística, matemática e científica. O que está dizendo aqui? Que a língua comunica qualquer coisa, que eu não tenho que ficar ensinando o verbo to be eternamente. Eu ensino o verbo to be, sim, mas eu uso o verbo to be para essas crianças não esquecerem no ano que vem. Tá? Eu ensino a gramática, né? Se a minha escola, muita escola vai exigir isso, né? Eu não posso dizer para vocês têm que fazer que nem eu, né? Eu explico gramática para os alunos, dou uma pincelada, sem aprofundar, porque eles estão aprendendo o idioma, não a língua, né? Eles não têm que ser formados em letras. Eu sou formada em letras, não os meus alunos. E eu vou pincelando a gramática, mas eu vou fazendo muito mais uso da gramática do que ficar ali a pipipi, papapó, pupupu, reexplicando gramática, fazendo o ensino da língua inglesa para a língua inglesa. O que eles vai falar? A língua comunica, qualquer língua comunica. Não é para ficar estudando gramática na aula, gente, pelo amor de Deus. Um dia vocês vão entender isso. E quem não concorda, coloca aqui para mim. Ai, eu não concordo. Claro, quando tu tinha 2 aninhos, o teu pai te sentou, ou a tua mãe te sentou na cadeirinha, pegou a lousa e disse: querido, agora nós vamos aprender os verbos defectivos da língua portuguesa, senão tu nunca vai conseguir falar. Acorda! E, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, produzir sentimentos que levem ao entendimento mútuo. Compreender, utilizar e criar tecnologias digitais. Ninguém vai conseguir fugir da tecnologia! Ninguém! De informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, fake news não, né? Informações, e produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Em fevereiro desse ano, eu estava no meu grupo um dos grupos de professores de inglês, mas o específico que eu partilho os materiais que eu consigo, que eu faço, que enfim. E era um grupo de lyrics, né, de letras de música para fazer com os alunos, e eu postei a música da Miley Cyrus, né, aquela das Flowers, né, e alguém comentou assim, um professor, sei lá, disse assim, e essa música ela fez em resposta à música do Bruno Mars, né, que I should you buy flowers, que ele fica remoendo a música inteira, choramingando que a guria deu um pé na bunda dele, né, e aí ele disse que a resposta dele disse assim, eu achei que a Miley tinha feito essa música porque ela tomou um par, né, e tava dando uma resposta para o ex. E aí daí ele disse assim, não, é que a música do Bruno Mars tinha uma conexão, eles gostavam dessa música, ela e o ex. E aí eu falei para esse professor, que era um homem nesse caso, né? Mas foi ela que disse isso. E aí a professora que falou, que era a resposta da música do Bruno Mars, postou o link de onde ela tinha coletado essa informação no grupo. E aí o professor me respondeu assim, enquanto eu abria e lia o link, né? Ele respondeu assim, claro que foi ela que disse, né? Ela falou isso para mim, nós somos amigos íntimos, em tom de deboche, né? E aí eu abri o link e estava escrito assim no link, né? Sei o quê, contando a história do par que ela tomou. E aí dizia assim, os fãs que acompanham a história criaram a hipótese de que a música da Miley era uma resposta à música do Bruno Mars, que poderia ter uma conexão entre uma hipótese. Gente, eu não fiquei quieta, porque vocês me conhecem, eu não fico quieta, né? Primeiro eu respondi para o professor, em momento nenhum eu te disse que ela tinha falado isso especificamente para ti, ela poderia ter declarado para a imprensa, né? Isso, ela poderia ter explicado para a imprensa. E em segundo lugar, é os princípios das fake news, coisas que as pessoas não sabem, não leem direito e saem espalhando por aí.
Ninguém mais me respondeu, mas eu acho que fica a dica, né, sobre fake news. Por isso que quem está nos meus grupos de WhatsApp sabe que em todos os meus grupos de WhatsApp está escrito assim, a primeira regra do grupo, não toleraremos fake news. Porque não vou tolerar nunca, jamais. Eu tenho, se eu tenho a capacidade de pesquisar no Google, sim, no Google, se aquela informação é válida, qualquer um tem essa capacidade. Não me vem com mimimi. Então, repetindo aqui, ó, compreender, utilizar e criar tecnologias digitais de informação e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar, acessar e disseminar informações, produzir conhecimentos, resolver problemas e exercer protagonismo e autoria na vida pessoal e coletiva. Gente, teve alguém que veio e me disse assim, ai, Bruna, tu não explica. Gente, eu estou explicando. Eu estou explicando, eu leio rápido, mas eu estou explicando. E também o pessoal diz, como é que tu entende tão rápido? Eu li, né, gente? Uma vida de estudos, quer ler tão rápido e compreender tão rápido como eu? Segue comigo aqui junto, vamos, não é feio tu não entender, o feio é tu desistir, tá? Não é feio, ai, Bruna, não sei o que é fruir também, não sabia o que era fruir, não fui pesquisar com vocês. Ai, não sei o que é protagonismo. Pesquisa, amor, pergunta. Não é feio. Professores, olha aqui no meu olho agora. Não é feio não saber. Não é feio não saber o que fazer. Não é feio pedir ajuda do coleguinha. Feio é ficar escondendo o que a gente não sabe. Feio é desistir, tá? Valorizar a diversidade de saberes e vivências culturais, né? E apropriar-se de conhecimentos e experiências que lhe possibilitem entender as relações próprias do mundo, do trabalho, e fazer escolhas alinhadas ao exercício da cidadania e ao seu projeto de vida com liberdade, autonomia, consciência crítica e responsabilidade. Argumentar com base em fatos, dados e informações confiáveis para formular, negociar e defender ideias, pontos de vista e decisões comuns que respeitem e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental, o consumo responsável e âmbito local, regional e global, com posicionamento ético em relação ao cuidado de si mesmo, dos outros e do planeta. Ó, e eu vou continuar lendo assim, porque se eu ficar lendo no mesmo tom, vocês vão dormir, né? Considerando a hora que já é. Mas eu vou enfatizar, sim, informações confiáveis, formular, negociar, defender ideias e parar de copiar do quadro. Pelo amor de Deus. Né? Consciência socioambiental, consumo responsável, direitos humanos. Não concorda com isso? Ó, vaza desse perfil. Beijos, milheira. Conhecer-se, apreciar-se e cuidar de sua saúde física e emocional, compreendendo-se na diversidade humana e reconhecendo suas emoções e a dos outros com autocrítica e capacidade para lidar com elas. Autocrítica, né? Não é autodepreciação. Exercitar a empatia, o diálogo, a resolução de conflitos e a cooperação, fazendo-se respeitar e promovendo o respeito ao outro, aos direitos humanos, com acolhimento e valorização da diversidade de indivíduos e de grupos sociais, seus saberes, identidades, culturas e potencialidades, sem preconceitos de qualquer natureza. Olá! Agir pessoal e coletivamente com autonomia, responsabilidade, flexibilidade, resiliência e determinação, tomando decisões com base em princípios éticos democráticos, inclusive sustentáveis e solidários. Seguimos. Componentes ali as competências, específicas de linguagem. Vocês viram que eu acabei de ler? Eu acabei de ler as competências gerais do ensino fundamental 2. Agora sim, eu vou ler as competências específicas de linguagens e depois as competências específicas da língua inglesa. Compreender as linguagens como construção humana, histórica, social e cultural de natureza dinâmica, reconhecendo-as, valorizando-as como formas de significação da realidade e expressão de subjetividades e identidades sociais e culturais.
conhecer e explorar diversas práticas de linguagem. Vamos contar quantas? Artísticas, corporais e linguísticas, né? O próprio livro aqui do David Crystal. David Crystal, I love you! David Crystal, I love you! O próprio livro do David Crystal aqui, ó, para vocês verem que a BNCC não é fraca, tá, gente? Não aparece para vocês, aparece How Language Works, do David Crystal. Eu separei quando eu li essa competência, porque eu vou ler para vocês a primeira página do livro, tá? E vou traduzir. Tem um prefácio lindo. O David Crystal, ele é assim, ó, como diz a minha amiga Thaís, do Teaching Ideas Brasil, ele é o meu crush pedagógico. How what works? Como o que trabalha? Language, the title of this book says, né? Language, o título desse livro diz. But what is meant by language? O que é entendido por língua? Consider the following expressions. Considere as seguintes expressões. Body language, a linguagem corporal. Spoken language, linguagem falada. Written language, linguagem escrita. Sign language, linguagem de sinais, né, de placas. Computer language, linguagem computacional. The French language, francês. Bad language, língua ruim, má, né, palavrão. Animal language, língua dos animais. The language of birds, a língua dos pássaros. The language of cinema, a língua do cinema. The language of music, a língua da música. The language of love, a linguagem do amor, né? Plainly, the word is being used in many ways. Assim, rasamente, né, de forma não profunda, a palavra está sendo usada em muitas formas, algumas técnicas, outras figurativas, né? Tá aqui, ó. Então, quando a minha competência geral do ensino fundamental 2 me fala que eu posso usar diversas práticas de linguagens, sai desse mundinho de passar textinho no quadro para copiar e fazer pergunta, descobrir, encontre. Fulaninha tinha um passarinho vermelho. Que cor era o passarinho da fulaninha? Sai desse mundinho, pelo amor da deusa, e começa a explorar outros tipos de linguagens antes de chegar na linguagem escrita com teu aluno. Né? E o David Crystal já nos deu uma lista previamente aqui na primeira folha. Quem lê voa, né, amores? Quem lê voa. Quem depende do que os outros leem caminha, né? Então, assim, só a primeira que ele diz assim, body language, eu posso fazer um teatro de mímica com os alunos, eu posso fazer um teatro mudo com os alunos antes de fazer qualquer coisa falada, porque eu estou explorando a linguagem. Conhecer e explorar diversas práticas de linguagem artísticas, corporais e linguísticas em diferentes campos da atividade humana para continuar aprendendo a ampliar suas possibilidades de participação na vida social e colaborar para a construção de uma sociedade mais justa, democrática e inclusiva. Justa, democrática e inclusiva. E não é à toa que essas três palavras estão juntas. Utilizar diferentes linguagens. Utilizar diferentes linguagens. Verbal, oral, visual, motora, como Libras escrita, corporal, visual, sonora e digital, para se expressar e partilhar informações, experiências, ideias e sentimentos em diferentes contextos, e produzir sentimentos que levem ao diálogo, à resolução de conflitos e à cooperação. Vamos lá que a gente está quase. Utilizar diferentes linguagens para defender pontos de vista que respeitem o outro e promovam os direitos humanos, a consciência socioambiental e o consumo responsável em âmbito local, regional e global, atuando criticamente frente a questões do mundo contemporâneo. Desenvolver o senso estético para reconhecer, fruir e respeitar as diversas manifestações artísticas e culturais, das locais às mundiais, inclusive aquelas pertencentes ao patrimônio cultural da humanidade, bem como participar de práticas diversificadas, individuais e coletivas, da produção artístico-cultural com respeito à diversidade de saberes, identidades e culturas. Compreender e utilizar tecnologias digitais de informação. Ninguém vai conseguir fugir da tecnologia. Eu vou seguir repetindo isso até um dia que eu morrer.
e comunicação de forma crítica, significativa, reflexiva e ética nas diversas práticas sociais, incluindo as escolares, para se comunicar por meio das diferentes linguagens e mídias, produzir conhecimentos, resolver problemas e desenvolver projetos autorais e coletivos, e aí, finished, tá? Então, a gente está lendo as competências específicas de linguagem, depois a gente vai para as competências específicas de língua inglesa no ensino fundamental 2. E não pulem esse vídeo enquanto eu leio as competências. Vai lavar louça, vai fazer alguma coisa, planejar alguma coisa que tu consiga me ouvir, porque é muito importante ler isso. Competências específicas de língua inglesa. Identificar o lugar de si e do outro em um mundo plurilingüe e multicultural. Eu amo essa palavra, plurilingüe e multicultural, tá? Refletindo criticamente sobre a aprendizagem da língua inglesa, refletindo criticamente sobre como a aprendizagem da língua inglesa contribui para a inserção dos sujeitos no mundo globalizado, inclusive no que concerne ao mundo do trabalho. Não fui eu que peidei, tá, gente? Eu tô passando creme nas mãos porque ela está muito ressecada. Vamos lá. Comunicar-se na língua inglesa por meio do uso variado de linguagens em mídias impressas ou digitais, reconhecendo-a como ferramenta de acesso ao conhecimento, de ampliação das perspectivas e de possibilidades para a compreensão dos valores e interesses de outras culturas e para o exercício do protagonismo social. Estamos falando muito em protagonismo e eu acredito que vai aumentando conforme vai chegando para o ensino médio, vai aumentando essa palavra protagonismo. Essa é a hora. Eu não sei o que é protagonismo, é a hora de eu falar que eu não sei o que é protagonismo, tá? Essa é a hora. Tá? E eu vou falar sobre isso, eu vou terminar de ler e eu vou falar sobre isso. Eu vou até anotar para não esquecer, porque eu preciso falar sobre protagonismo com vocês, porque não é um assunto que eu possa empurrar com a barriga, é um assunto muito importante que precisa ser falado. Identificar similaridades e diferenças entre língua inglesa e língua materna, outras línguas, articulando-as a aspectos sociais, culturais e identitários. O que é identitários? De identidade. Quem sou eu? Eu sou brasileira, gaúcha, né? Em uma relação intrínseca entre língua, cultura e identidade. Deixa eu botar aqui. Protagonismo. Eu vou colocar aqui no meu computador, vocês não tem como ver, mas tá aqui, ó. Porque eu sou essa pessoa que esquece, tá? Elaborar repertórios linguísticos discursivos da língua inglesa. O que são repertórios, gente? Repertório. São diversas falas, né? Usado em diferentes países e por grupos sociais distintos dentro de um mesmo país, de modo a reconhecer a diversidade linguística com direito e valorizar os usos heterogêneos, híbridos e multimodais emergentes nas sociedades contemporâneas. Utilizar novas tecnologias com novas linguagens e modos de interação para pesquisar, selecionar, compartilhar, posicionar-se e produzir sentidos em práticas de letramento na língua inglesa de forma ética, crítica e responsável. Conhecer diferentes patrimônios culturais, materiais e imateriais difundidos na língua inglesa com vistas ao exercício da fruição e da ampliação das perspectivas no contato com diferentes manifestações artísticas culturais. Protagonismo. Assim. Vocês já viram que a grande... Isso, e aí é papo reto, tá, gente? É papo sério. A grande maioria dos alunos, eles chegam, sentam, olham para o professor e fazem o quê na aula? O que a gente vai ter hoje, Sora? Que eles foram criados assim desde a educação infantil, talvez não na educação infantil, mas depois, por conseguinte, nas outras séries, que eles têm que ser passivos, né? Que eles não podem escolher o que eles vão aprender, que eles não podem protagonizar um projeto, que eles não podem dar sugestões, que se eles reclamarem de alguma coisa, a professora vai pegar no pé deles, então eles ficam passivos esperando sempre pelo professor, né? Sempre.
Isso é tristíssimo, porque eles não se apropriam do que eles estão aprendendo. Porque no momento que eu me coloco como passivo, né? Eu fico só recebendo, e eu nunca tenho atitude. Né? E aí vem a BNCC e ficar jogando óbvio na cara da gente, o protagonismo. O que é protagonizar? Gente, vocês não podem chegar de um dia para o outro, se vocês sempre botaram o aluno na posição passiva, desculpa, e chegar e dizer assim para eles, ó, hoje vocês vão escolher o tema da aula e o João vai vir aqui explicar sobre como eles vão ter um choque, né? A gente precisa progressivamente mudando. Né? Num próximo, o que eu fazia com os meus alunos quando eu trabalhava numa escola tradicional? Eu fazia a proposta de um trabalho e eu botava 3 opções. Ó, para o trabalho vocês podem apresentar assim, assim, assim. Aí eles escolhiam. Depois eu ia colocando 2 opções de trabalho, eles escolhiam qual. Eu ia aumentando as possibilidades até chegar num dia que eles estavam aptos a ser protagonistas, né? Porque eu não sou protagonista do dia para a noite, se não for ensinado. Não tem como. Como é que eu faço isso nas séries iniciais, educação infantil, fundamental 1? Eu deixo o aluno ser o líder aquele dia. Para de dizer ajudante de dia e põe como líder da turma, né? Não pega um líder único. Não dá tempo para isso num ano letivo. Então, aquele dia ele é o líder da turma. Ele vai liderar as brincadeiras, ele vai liderar as atividades, ele que vai conduzir, sabe aquela brincadeira que tá brincando de Simon Says com seus alunos? Agora todo mundo vai ouvir o fulaninho, que o fulaninho vai ser o líder. E aí ele que vai conduzir a brincadeira. Sim, é assim que se inicia um protagonismo. O parar, tira o professor, sai, né? Sai do palco, professor. Se tu está precisando de atenção, procura terapia para resolver. Não fica botando teus alunos ali de eternamente os teus fãs, tá? Isso que é protagonismo, né? E depois, como a BNCC espera que a gente faça, chega num momento aqui que eles vão coordenar, né? Eu tenho uma pessoa que me contou que na turma dela, né? Olha o nível, olha o outro nível. Eles chegavam, e aí o líder daquela semana, acho que eles ficavam 1 semana ou 15 dias de líder, porque daí eles são mais velhos, eles podem ficar mais tempo. O líder deles botava um grupo para ser líder, o líder daquela semana tinha que retomar a aula. O que nós aprendemos na semana passada? A gente está fazendo trabalho tal, podem se organizar? Ela não fazia nada, cara, e ela tá certíssima. É assim, ela só conduzia, ela só orientava. Então, o grupo líder, essa ideia eu acho fantástica. O grupo líder chegava e dizia assim, ó, essa semana nós somos os grupos líder, a gente somos os responsáveis, então, assim, semana passada a gente estava fazendo trabalho, vamos nos organizar e vamos... Tinha turma, né, da onde eu trabalhei, que eu dizia assim para eles, pessoal, olha só, na aula que vem, a gente vai continuar fazendo esse trabalho no laboratório de informática, então eu vou esperar vocês no laboratório de informática. Eu não precisava ir buscar eles iam sozinhos para o laboratório de informática. Outro nível. Então, aqui a gente tem a língua inglesa, né? Se liguem nos eixos, né, gente? Oralidade, 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 oralidade. Aí, leitura, leitura, leitura. Ele está te dizendo qual é o eixo. O que é o eixo? É a orientação, tá? Leitura, se liguem no eixo. Escrita, escrita, escrita. Conhecimento linguístico, estudo do léxico, né? Olha só esse. Construir repertório lexical relativo a temas familiares, escola, família, rotina diária, atividades de lazer, esportes, entre outros. Ó, eixos, conhecimentos linguísticos. O que mais que nós temos aqui? Ó, gramática, caso genitivo, gramática, imperativo. Ele não está fugindo da gramática, tá? Ó, utilizar o presente contínuo para descrever ações em progresso. Eixos linguísticos, com dimensão intercultural, ó. A língua inglesa no mundo. Países que têm a língua inglesa como língua materna. Investigar o alcance da língua inglesa no mundo. Isso aqui, para mim, seria, ou até eu vou colorir, porque esse, para mim, é o que eu iniciaria o ano letivo com o 6º ano. Então, eu vou pegar daqui, tá? E depois, eu acho que eu vou pegar esse aqui também.
Então, a competência, essa aqui, vamos copiar ali direitinho. E vamos botar lá para o nosso material. Material este que é exclusivo de quem? Sim, da comunidade. Tá muito grande. Ainda tá muito grande aqui, né? 57, né? Precisa ser tanto. Aí eu vou copiar, porque eu quero só depois colar ali. Uma na outra. Agora eu pintei duas, então fica fácil de achar. Aí eu dou um Ctrl C. Aí eu venho aqui, marco e dou um Ctrl V, ó. Eu vou ajeitar isso aqui que eu não quero centralizado. Beleza, tá? Isso aqui vai dar umas 4 aulas, mais ou menos, é o que eu imagino. Vamos para o próximo. Deixa eu copiar aqui para passar para lá. Okay. Então, a minha competência número 1 diz assim, investigar o alcance da língua inglesa no mundo como língua materna ou oficial, primeira ou segunda língua, né? Depois diz assim, identificar a presença da língua inglesa na sociedade brasileira, comunidade, palavras, expressões, suportes, esferas de circulação e consumo e o seu significado. Vamos ver. E o seu significado, ponto. Vamos botar lá. Tá. Então, pessoal, o que eu começo? Pensem comigo. Investigar o alcance da língua inglesa no mundo como língua materna e oficial. Eu estou falando com o 6º ano, tá? 6º ano já tem condições de fazer essa pesquisa. Então, eu iria tranquilamente, deixa eu pegar aqui. Eu iria tranquilamente no laboratório de informática com alguns alunos fazendo essa pesquisa de forma geral. Né? O que é imprescindível se eu tenho uma turma que não consegue trabalhar sozinha no laboratório de informática? Eu vou conduzi-las, eu vou colocar quais links elas devem procurar, pesquisar no Google, pesquisar onde é que elas vão pesquisar. Elas vão simplesmente chegar e dizer assim, países que falam a língua inglesa, né? E largar no Google? Ou tu vai deixar previamente vários sites para elas lerem já ali no... Faz uma nota, passa os links para os alunos, deixa a nota aberta no laboratório, né? Vamos lá. Então, o que eu sugiro? Sugiro que tu conduza, eles são 6º ano, é necessário, é seguro conduzir a pesquisa, porque Google é maravilhoso, mas a gente tem que estar sempre em cima dos alunos que usam o Google, né? Países falantes da língua inglesa, ó. Vamos lá. Ele te dá basicamente ali Austrália, Bahamas, Estados Unidos, Granada, Guiana, Grã-Bretanha, Irlanda, Jamaica, Malta, Nova Zelândia, Porto Rico e Trinidad. Vocês sabem que não são só esses, né? Esses aqui são basicamente alguns. Então, viu como não é interessante a gente deixar os alunos sozinhos? Eles iam certo, aposto que vocês quiserem que eles iam clicar nesse aqui e iam dizer que são só esses países. Então, se o objetivo é abrir a mente dos alunos, eu não posso reduzir a esses países aqui, gente. Eu não posso, né? Daí ele está dizendo assim, fala um idioma como primeira língua, mas eu não quero como primeira língua, eu quero os países que falam língua inglesa, né? Aí eu já venho aqui para um outro site, países que falam inglês, você sabe quantos são? Lista de países com inglês, que a língua é oficial. Aí já vai. Vocês viram como a gente precisa conduzir a pesquisa? Aqui, ó. Perfeito, eu não planejei nada disso. Eu abri o Google e coloquei ali. Agora eu estou mostrando para mais ver como eu preciso conduzir, sim, a pesquisa. E me diz assim, a pesquisa é no Google. Tá?
Então, aqui, ó, países, aqui eu já achei mais interessante esse aqui do que no Wikipedia, né? Países onde se fala inglês, dados mundiais. Esse aqui já achei mais interessante. Ó, ele me parece melhor. Ó, tem até o mapa aqui, bonitinho, mapa interativo. Olha só. E aí eu tenho uma lista aqui, ó. Ó, e ele ainda fala, gostei, a menos que descrito de outra forma no texto, esta página é sobre falantes nativos, não sobre números de falantes. Falantes nativos, tá? Ou seja, né, ele tá te dando uma informação aqui, tá? Então, tá aqui, ó. Olha que interessante. E aí, quando o aluno sai daquela realidade, eu vou voltar lá para vocês, ó. Austrália, Bahamas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 para 12 países falantes como idioma como primeira língua, 12. E vem para esse aqui que a gente clicou, ó, uma lista aqui, ó, que sei lá quantos tem, mas é um monte. Aí ele, né? Ai, até já aí tu já tá ganhando o aluno, né? Porque faz, né? Né? E aí está dizendo se a língua é oficial. Olha que interessante essas informações. A língua é oficial, ó, em Porto Rico não é oficial, em Trinidad e Tobago não é oficial, no Chile não é oficial, mas tem 1 milhão de falantes. 1 milhão de falantes. Então, assim, ó, hello, vamos conectar, vamos aterrissar nos dados comprovados, na realidade. Olha que interessante, meu Deus. Muito interessante, tá? Então, tá, o pessoal da comunidade pediu para eu não perder o link, não vou perder o link, né, meu Deus? Vamos passar lá para as gurias da comunidade. Ctrl C e vamos botar lá no nosso planejamento. Vou botar um click here, né? Um click here. Vocês já sabem, né, o que que é. Certo? Olha, saiu a imagem, acho que eu não botei no lugar certo. Não botei sim, mas saiu, ó, que bonitinho. Vou botar assim, ó. Ah, que eu gostei. Então, o que eu faço com essa informação, gente? O que eu faço? O que eu faço com essa informação? O que eu faria, tá? Vou dizer para vocês o que eu faria. Próxima página. O que eu faria com o sexto ano? Como eles são sexto ano, estão ali debutando no ensino fundamental 2, eles precisam, né, levem as coisas em consideração, né, amores? Eles precisam ir muito de apoio uns dos outros, de apoio dos professores em geral, para se organizarem, para se sentirem, para amadurecerem, tá, gente? Bem isso. Então, o que eu faria? Espera aí, porque eu estou no lugar errado. Eu dividiria os alunos em grupos. Dividir os alunos em grupos, tá? Determina a quantidade conforme a tua experiência, tá, professor? Tu tá lidando com o sexto ano, eu colocaria grupo de 4 pessoas no máximo, tá? Mas a tua realidade é diferente da minha, então, né? Tu que sabe melhor, muito mais a tua turma do que eu. Então, eu dividiria os alunos em grupos e eu pediria para, né, os grupos escolhem um dos países, da pesquisa. E se vocês querem limitar, por exemplo, assim, para todos os grupos vão nos Estados Unidos, né? Dizer assim, tal país não pode, porque depois a gente vai fazer um trabalho específico sobre isso. Então, ou pode, não sei. Vai do combinado de vocês. E aí eu quero que eles pesquisar no YouTube falantes de língua inglesa
que são oriundos desses países. E é isso que eles têm que apresentar. Simples, rápido, fácil. Eles vão pesquisar um vídeo no YouTube em que eles têm um falante de, por exemplo, eles vão achar alguém da Irlanda falando inglês, tá? E eles vão apresentar. Eles têm que saber sobre o que aquela pessoa está falando, então eles têm que pesquisar. E aí eles apresentam, grupos apresentam o vídeo. Se o professor quiser dizer por que escolheu, qual é o objetivo do vídeo, o que eles acharam, o que eles levaram em consideração, o que eu faria aqui? Os grupos mandam o vídeo para o professor primeiro, antes de apresentar para a turma, tá, gente? Cuidado com isso. E aí, isso é um trabalho fácil, simples, rápido, com objetivo curto, de curto prazo, para eles aprenderem a pesquisar e fazendo voos maiores, né? Não adianta tu vir com um trabalho científico na primeira semana de aula, no primeiro mês de aula, não vai funcionar. Então, vai fazendo trabalhinhos para depois, com o tempo, fazer trabalhões, tá? Mais tarde, até vou botar aqui, ó, mais tarde. Não perde o link, né? Não esqueçam que aquilo que foi ensinado não está morto, tá, gente? Não precisa enterrar lá no pátio da escola e fazer não fugiu a palavra agora. Mas enterrar e nunca mais desenterrar e fazer o velório, né, do conhecimento. Retoma esse conhecimento mais tarde, não importa que tu... isso aqui tu trabalhou em março, abriu com eles. Novembro, tu pode retomar tranquilamente. O conhecimento não tá morto, enterrado, gente. Hello, tá? Então, aqui, ó, mais tarde, o que eu posso fazer? Explorar mais dados culturais sobre o país. E não precisa ser só sobre... não precisa ser só dados culturais, né? Pode ser dados demográficos. Eu vou botar aqui dados culturais. Pode ser dados curiosos, pode ser dados geográficos. Então, explorar mais dados sobre o país, né? Vai lá, depois de um tempo, junta aqueles mesmos grupos, pegam os mesmos países que eles apresentaram e aprofunda o conteúdo. Quer aprofundar agora no início, tranquilo, né? Mas tenha cuidado em conduzir esse trabalho. Tá? Aqui é só um exemplo, e depois os alunos eles podem fazer uma apresentação, né? Apresentação cultural das informações coletadas dos países falantes da língua inglesa. Então, vamos lá. Apresentação para quem? Para a comunidade escolar. Tá? Bem interessante. Algumas pessoas chamam de Feira das Nações, né? Feira das Nações. Não sei se é uma feira, não sei se usa ainda essa palavra, mas é interessante, né? Que se saia do seu mundinho. Isso é muito importante, sair do seu mundinho, né? E quando a gente faz isso, a gente está indo lá para a competência número 2, né? Identificar na presença da língua inglesa na sociedade brasileira. Ah, não, esse aqui não. Ah, número 1. Ou acho que... Peraí, vamos voltar lá, que eu acho que aquele era o número 3. Não, aqui não. Não é isso. Não era problematização. E acho que é isso aqui, ó. Interagir em situações de intercâmbio oral para realizar atividades em sala de aula de forma respeitosa e colaborativa, trocando ideias, engajando-se em brincadeiras e jogos. Isso aqui, ó. Vamos botar aqui também. Tá? Porque intercâmbio oral é ali a apresentação que eles vão fazer, certo? Isso aí do 6º ano, né? Eu vou botar aqui 6º ano para ninguém se perder.
Eu percebi que eu não sei mais trabalhar sem que não seja projeto, né? Vocês perceberam também? Certo? Agora a gente tem que ir para o projeto. Opa, voltou o primeiro. Projeto 7º ano, tá? Então a gente volta lá na BNCC. Eu vou copiar aqui, porque depois eu só vou, né? Aqui a gente já está no 7º ano, a gente. Ó, essa aqui é a última habilidade do sexto, e aí começa no 7º ano, eixo oralidade, oralidade. Por que eu estou pulando a oralidade? Porque a gente não pode trabalhar a oralidade no primeiro mês de aula, nos primeiros meses de aula, a gente tem que pegar leve com os alunos, eles são trancados, a grande maioria é trancada para falar inglês, então calma, tá? Antecipar o sentido global de textos por interferência, não quero eixo leitura também. Nesse momento eu não quero. Eu quero pegar uma coisa intermediária, escrita e leitura, né? A fala e leitura. Tá, perfeito. Aqui, verbos regulares e irregulares no 7º ano, tá? Olha aqui, ó. O caráter polissêmico das palavras de acordo com polissemia com contexto de uso. Passado simples, sujeito do objeto, meu Deus. Empregar de forma inteligível o verbo modal can. Analisar o alcance da língua inglesa e seus contextos de uso no mundo globalizado. Esse aqui é eixo de imersão cultural, a língua inglesa no mundo. Olha, esse aqui também tem a ver com o nosso, dá para fazer esse projeto como 7º ano. Eu vou botar ali esse aqui, vou sinalizar que é 7º ano, mas esse mesmo projeto pode ser usado no 7º ano, vocês viram? O mesmo projeto. Vamos fazer algumas inferências, com certeza, tá? Aqui é isso importante. Tá? Ou pode ser uma continuação do projeto do 6º ano, né? Vamos lá. Vamos continuar. O que eu fiz, né? Eu apresentei diversos países falantes, né? E ali tá me pedindo o quê? Analisar o alcance da língua inglesa e seus contextos de uso do mundo globalizado. Então, o que eu posso fazer com o 6º ano? Eu posso fazer o projeto do 6º ano e continuar no 7º ano, ou se eu não fiz isso no 6º ano, eu faço a primeira parte referente ao 6º ano e a segunda referente ao 3º ano, ao 7º ano. Então, vamos lá. Opa, peraí que eu fiz cacaca aqui. Uhum. Deu. Agora foi. Então, aqui eu vou reescrever, tá? Porque que eu quero? Eu quero que os alunos aprofundem, né? Então, o que eu tenho que dividir os alunos grupos? Os alunos escolhem um dos países da pesquisa. Então, eu vou botar aqui, os alunos escolhem um dos países que são falantes de língua inglesa. Os alunos pesquisam sobre identidade dos falantes de língua inglesa, né? Identidade de onde eles são. Acho que seria interessante conduzir com os alunos, né? Ou seja, falar sobre preconceito linguístico. Eles podem pesquisar sobre preconceito linguístico, né? Sem problema nenhum.
certo? E apresentar. Acho que o professor pode conduzir da seguinte forma, né? Por que a gente não tem que ter vergonha de ter sotaque? Por que a gente... Eu não sei porque ele mudou aqui a minha forma de... apresentar informações sobre as pesquisas. Vou botar aqui, ó, gente. Não era isso que eu queria, mas tudo bem. Vou botar aqui, para vocês entenderem melhor. Oxi, Teacher Bruna. Tá. Por que não precisamos sentir vergonha de ter sotaque? Devemos preservar a nossa identidade enquanto, no nosso caso, né, brasileiros. Por quê? O que é, será que seria interessante com 7 anos? Eu acho que seria. O que é língua franca? Seria muito interessante fazer esses questionamentos com eles, né? Ou colocar esses questionamentos como guia de pesquisa. Eles têm que pesquisar e responder essas 3 perguntas, acho interessante, né? Deixar como guia de pesquisa. Baseados nas seguintes perguntas. E pronto, já temos um projeto aí, né? Gente, falamos hoje sobre 6º e 7º ano, né? A live tá ficando muito extensa, então semana que vem a gente vai falar sobre 8º e 9º, certo? Por hoje eu vou encerrar. A gente já fez bastante, evoluiu bastante, leu bastante. Na live da semana que vem eu não vou fazer a leitura no início, porque eu já fiz nessa, então eu vou ir direto para o 8º e para o 9º ano, tá? Então provavelmente vai ser mais curta ou vai render mais. E por hoje é só, pessoal. Kisses e até semana que vem, ok?